Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o Edu Oliveira e hoje a gente vai falar sobre Êxodo capítulo 38. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e a gente começa realmente a se despedir, né, desse livro tão gostoso e tô muito feliz aí, já vou começar a me despedir do pessoal nas próximas semanas, mas tô muito feliz da gente ter estudado esse livro com o pastor Eduardo. Eu acho que assim, foi muito bacana todas as coisinhas que a gente aprendeu aqui. Isso é só a introdução, então bora lá. Oi pessoal, muito bom mais uma vez estar com cada um de vocês, com o Tan, com Carol, e estamos aí no finzinho aí, né, nos 44 do segundo tempo aí. Precisa ver se o juiz vai dar acréscimo, né? Se é jogo de Copa do Mundo, né? Essa jornada do Êxodo. Carol, é a última vez que você vai ler Êxodo na vida, é isso? Não, talvez assim pra tantas pessoas, né? Mas pra mim, só eu, talvez ali com os meus filhos. Espero que não seja a última, não. Eu espero que não seja a minha última. Mas vai saber, né? Exatamente. Talvez a gente nem chegue até o final, já pensou? Jesus pode voltar. Ai, Thiago. Jesus pode voltar. Sabia que amém, por isso, é o que a gente anseia. Mas outro dia eu tava pensando nisso, gente, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir até o final? Será que vão os mesmos hosts até o fim? Não sei, né? O Calvino não conseguiu escrever o comentário de Apocalipse, né? Vocês lembram disso? Dostoiévski não conseguiu escrever a segunda parte dos Irmãos Karamazov, né? É verdade. João Ferreira de Almeida, já que entrou nessa vibe aí. Good vibes, né? João Ferreira de Almeida não concluiu, ele não é o tradutor completo da Bíblia em português, né? Ele fez o Novo Testamento e uma parte do Antigo. E pra sumarizar esse assunto, essa semana o Daniel me perguntou: pai, se o Samuel morre no final de 1 Samuel, por que tem 2 Samuel? Boa. Ai, gente. Enfim, é isso. Eu falei, olha que eu nunca tinha pensado nessa, né? Não é? São as coisas que as crianças trazem, né? Que nos fazem refletir. Tem que avaliar quem foi o cronista, quem estava lá contando a história de Samuel. Pois é. Bom, a gente fez a leitura em bloco único no capítulo passado. No capítulo de hoje, a gente decidiu fazer em 2 blocos, como o Edu gastou a sua saliva no episódio anterior. Hoje vai ser a vez da Carol e do Tanzinho aqui que vos fala. A Carol pediu a vez aí, então ladies first. Ela vai fazer a leitura do primeiro bloco e depois eu vou fazer do segundo. Mas antes da gente entrar de fato no bloco 1, né, eu quero trazer aqui pra vocês um ouvinte que vai dar os créditos aí pra gente. Oi pessoal, aqui é Karen Brits de São Paulo, Cotia. Vim aqui para agradecer a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e a Maria Lídia pela trilha sonora. E aproveito a oportunidade para dizer o quanto a LBC mudou minha vida. Escutar a Bíblia com comentários preciosos e ricos em detalhes faz minha fé se tornar ainda mais forte. Esse é um trabalho duro feito por uma equipe de pessoas que fazem a obra de Deus para ouvintes, transformando e mudando a vida de várias pessoas. Então, você, ouvinte, ajude esse ministério mensalmente com aquilo que o seu coração se sentir tocado. A leitura bíblica comentada precisa continuar existindo e chegando em todas as partes do mundo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E se você quiser fazer parte desse seleto grupo de pessoas que tem sua voz eternizada aqui no Leitura Bíblica Comentada, é muito fácil. É só você mandar pra gente, seja via Discord ou via Telegram, tem link na descrição do episódio para os dois, um áudio, como se você estivesse mandando um áudio no WhatsApp mesmo, dizendo o seu nome, de onde você é e, obviamente, não esquecendo de dar os créditos a Maria Lídia pela trilha sonora e a Mundo Cristão pela NVT. E estamos prontos para o bloco 1, então, Carol, você vai do verso 1 até o verso 20. Perfeito. Então vamos lá. Do verso 1 ao verso 20.
Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar: baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze, para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situada entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis das colunas eram revestidos de prata e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Tem uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, ouvintes, antes da gente de fato entrar nas discussões aí do que a Carol acabou de ler. Lembra que no capítulo passado eu falei, não gostei da tradução da NVT porque a conta que eles fizeram lá no exemplo tinha sido errada? Sim, dos côvados. Porque não manteve as proporções dos côvados. Isso. Quando eu tava estudando pro episódio de hoje, eu fiz todas as contas porque, de novo, né? Aqui é tudo côvado que está sendo dado. Uhum. E eu descobri que aqui no capítulo 38, a NVT optou por um côvado de 45 centímetros. Eu acho que a gente já falou em algum episódio que depende da tradução, tem uns que vão até 50 centímetros. Uhum. E aí eu falei, vou refazer as contas lá daquela que estava meio bagunçada. E aí o que eu descobri é que numa delas, eles usaram 46 centímetros. Tipo, só no comprimento ou só na largura. E então provavelmente quem traduziu só errou o botãozinho da calculadora lá e acabou colocando um valor errado. Enfim, sabe quando a gente fica
Trabalho de professor, né? Fica tentando entender onde é que o aluno errou. Sim, sim. Não agrega nada pra gente aqui, mas eu queria passar esse pano aí pra quem fez a tradução da NVT aí. Obviamente, não dá pra desqualificar a qualidade sensacional do trabalho deles. Sim, com certeza. Outra coisa que apareceu aqui, tá? Nesse capítulo que a Carol leu. Nesse meio capítulo, né? Várias coisas sendo feitas de bronze. Eu não sou ourives, nem trabalho com metais, né? Mas quero crer que o bronze talvez tenha uma resistência ao calor maior do que a prata ou o ouro, não sei, porque aparentemente são as coisas que eles vão usar aí para lidar com fogo, principalmente a parte dos utensílios. Mas tem um detalhe que a gente já mencionou também na primeira descrição da bacia de bronze, dizendo que ela foi feita com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Uma das coisas que mostra pra gente é que não tinha espelho como a gente conhece hoje, o conceito, né? Esse vidro com prata atrás, eu até confirmei isso em alguns comentaristas, dizendo que isso ainda não tinha sido realmente inventado. Então, espelhos para eles eram feitos com bronze polido. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui é que só para a bacia de bronze que tem essa menção. Então, provavelmente, nos utensílios e as outras coisas, não era um bronze tão apurado, vamos dizer assim. Talvez esse bronze usado por espelhos aqui fosse um bronze plus, sabe? Premium. Não sei, pelo menos me passou essa impressão. Legal. Eu realmente vi que essa questão do bronze ter sido a matéria-prima escolhida é exatamente por causa da sua durabilidade. Assim como a acácia, que foi a madeira escolhida, ela dura muito, o bronze também. Eu não tinha me atentado a essa questão de no fogo, né? Mas realmente no fogo, o ouro e a prata derretem com uma maior facilidade, não sei. Eu não tenho a menor ideia. Posso estar falando uma grande besteira também. Realmente eu não sei. Ponto de fusão, acho que é o nome. Então, pois Mas tem uma coisa interessante, quando a gente fala do bronze, né? O bronze tem uma resistência maior que a prata e o ouro. Ao fogo, você diz. É um material mais resistente, também ao fogo e matéria mesmo. O ouro mesmo, o ouro puro, ele é mole, né? Então, até nosso ouro de anel, de aliança, ele tem uma misturinha aí pra que ele fique um pouco mais resistente, né? E o bronze, ele é mais resistente, mais rígido, né? Então, para esse tipo de uso, aliás, a aplicação mais usual dele aí no templo é bem mais prático com ele. Mas tem uma coisa legal, isso eu aprendi com Adalto, né? Falecido nesse ano, né? Adalto Lourenço. Ele comentando em certa ocasião sobre... Acho que eu já comentei aqui em algumas das nossas vezes aqui falando, né? Essa questão da nosso risco, né? O homem moderno de olhar para trás. E eu sei que isso vem muito da nossa cultura, de como nós somos educados, né? Na escola, de olhar o indivíduo do passado como menos inteligente, né? Atrasado, morava na caverna, aquela ideia. E a gente traz isso pra igreja. E ele vai na contramão disso, concordo plenamente com ele ao falar que o homem, pelo contrário, o homem vivia muito mais, tinha muito mais tempo para aprender e para colocar em prática o aprendizado, né? Errar e aprender. Imagina um homem viver 900 anos, o quanto ele podia aprender nessa vida, né, e desenvolver e colocar em prática. E ele fala uma coisa interessante sobre o bronze. Ele comenta que lá no Gênesis, vocês já fizeram Gênesis aí, né? Fala-se quando começou a trabalhar com bronze, né? E ele fala assim, olha que interessante, né? Ele usa 2 irmãos lá, né? Ali na descrição, que ele fala assim, olha que interessante, porque o bronze, para se fazer a liga do bronze, você vai precisar de estanho e de cobre. E tem uma temperatura certa. Aí ele fala assim, olha só, o povo pré-diluviano na área da metalurgia. Porque você tem que ter 613 graus exatos para fazer a liga. Que doido. Não é à toa que o Bezalel e o Aholiabe aí eram tão especialistas na coisa, né? Exatamente. Então você fala assim, olha que incrível, né? Essa riqueza de detalhes apresentada pela Bíblia e mais uma vez mostrando o quão o homem no passado estava, eu diria, em vários aspectos anos-luz à frente da gente. Da gente, né? Porque se formos olhar tempo de vida nós, comparado com o deles, e aqui já tinha diminuído, né, obviamente, mas o quanto eles conseguiram desenvolver sem ter o que nós temos, né, à mão, é muito louco. O que me deixa muito abismada positivamente nesse capítulo, durante o meu estudo, foi uma coisa que eu percebi que também tem muito a ver com essa questão de inteligência. Eles sabiam administrar o que eles tinham, né? Então, por exemplo, a gente sabe que todos os materiais usados, eles foram ofertas, né, do povo. E eles eram muito generosos, a ponto do próprio Bezalel
falar, não, tá bom, já tenho o suficiente aqui. Segundo, tanto o Bezalel quanto o Aholiabe souberam administrar os recursos. Então, a gente vê que era riquíssimo de bens materiais, tanto ouro quanto prata, agora o bronze, e que cada coisinha teve o seu objetivo, né? E foi feita uma coisa muito bela, que até os dias de hoje, quando tentam replicar, a gente vê a grandeza do negócio e a gente vê que realmente era uma coisa maravilhosa. E eu acho que o mais importante, o cuidado que eles tinham ao fazer tudo isso, porque ali eles não estavam representando Deus, mas estavam representando um lugar onde eles ficariam ali na presença de Deus, né? Então, a gente vê cada detalhe pensado com muito carinho. Claro, Deus passou para Moisés e Moisés repassou para eles, mas como eles fizeram, e essa questão dos côvados, né? Cada coisinha tinha o seu tamanho, a sua espessura e encaixava direitinho, assim. Então, realmente é uma obra-prima, né? É uma coisa, linho finíssimo. Gente, para quem trabalha com tecidos, sabe realmente quanto custa você fabricar um tecido. A gente que só compra ali na loja a camiseta e a calça pronta, não tem noção de tingimento. E aquele era colorido, vermelho, roxo, sabe, azul, era uma coisa, uma grandeza. Gente, a riqueza de detalhes é incrível, incrível. Então, eu achei isso, assim, belíssimo. Porque quando você fala, estou lendo o Êxodo, a gente sempre pensa no Êxodo, né, saindo do Egito até Canaã. E, gente, aconteceu tanta coisa, né, nesse período. Aqui as nossas próprias conversas debandaram já para tantos... para tantos lados. Exato. Não, pegando nessa linha que você falou, tem um agravante aí para eles, que eles estão em peregrinação. Eles estão no meio do deserto, sabe? Eles não conseguem ir na lojinha pegar um parafuso que tá faltando, sabe? Esse tipo de coisa. Eles estão limitados por aquilo que eles têm em mãos na saída do Egito, que os egípcios deram a eles, e por tendas, sabe? Eles não estão com a cidade formada, sabe? Tem muita limitação ali que complica bastante o manufaturar das coisas. Ainda assim sai algo desse tamanho, né? Eu diria que, disso que nós temos conversado, né, nos últimos encontros aqui, nas últimas gravações, inclusive vendo a beleza, como foi feito e tudo mais, que isso aí mais do que prova que quanto mais recursos, né, apontando para hoje, para nossos dias, né, quanto mais recursos se tem à mão, torna-se menor a capacidade criativa. Eu fico pensando de vez em quando, essas noiadas que a gente tem quando não tá fazendo nada, né? Cara, tivesse, sei lá, um apocalipse zumbi ou alguma coisa assim que aniquilasse com o mundo e a gente tivesse que dar um reset, sabe? No sentido de que perdemos todas as informações de tudo que a humanidade já conseguiu construir ou desenvolver. Acho que a geração que sobra volta pras cavernas, né? Porque o que a gente sabe fazer do zero, sabe? Se a gente simplesmente perder todas essas informações. Coisas bobas do tipo um relojoeiro que mexe de fato num relógio mecânico. Quantas pessoas sabem o que fazer ali, como construir um negócio desse? Hoje é tudo no chip, é tudo automático e a população média, assim, nesse sentido, ela se torna até cada vez mais burra com o tempo e ela não sabe mais fazer as coisas. E assim, só pra concluir o meu raciocínio, além dos pontos que eu trouxe, além dessa fala que o Tan disse, deles estarem em peregrinação, a gente vê uma questão aqui que hoje em dia também nos falta bastante. A generosidade. Porque eles doaram uma coisa que eles não sabiam se ia faltar pra eles no futuro. Eles podiam entrar aí, sei lá, durante a peregrinação no lugar que eles teriam, por exemplo, que pagar um pedágio. Tô trazendo aqui só para o pessoal conseguir entender meu raciocínio. Acho que dá pra piorar sua suposição aí, Carol. Eles estão indo pra Terra Prometida, mas não tem ninguém esperando eles lá, com casa aberta, com nada. Eles iam ter que começar do zero. Então a gente vê a generosidade do povo, que nem sabia se... Acredito que eles imaginavam que eles entrariam na Terra Prometida. Eles não sabiam que ia ficar tantos anos, né, peregrinando. Mas enfim, em nenhum momento a gente vê o próprio Moisés. Vamos lá, galera, né? O povo errava muito, a gente sabe. Mas nessa questão, realmente, a gente vê que o coração deles era bem generoso. Eu queria voltar pro espelho aqui que a gente falou. Sim. Porque eu falei, não tinha o espelho, né? Da onde você tirou isso? Eu vou ler um trechinho aqui de um comentarista que eu consultei. E muito pela aplicação pro Novo Testamento dele, foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida.
Ele diz o seguinte aqui, olha. Os espelhos de vidro, que são os nossos, né? Os espelhos de vidro só começaram a ser fabricados no século I depois de Cristo. Uau. Mas mesmo esses não eram feitos de bom vidro e nem tinham o poder de reflexão em comparação com os espelhos atuais. Que já responde pra gente a parte 1, que é... Beleza, você foi século I depois de Cristo, Antigo Testamento com certeza não tinha, né? Mas mais ainda, ele segue aqui, né? Metais bem polidos davam um reflexo razoável, ou seja, o nosso bronze aqui do exemplo. Mas a referência de Paulo em 1 Coríntios 13:12 mostra-nos que deixavam muito a desejar. E eu queria ler esse texto aqui, 1 Coríntios 13:12, para vocês se lembrarem dele. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. E por que eu tô trazendo esse texto aqui? Porque toda vez que eu li esse texto, eu pensei no espelho de hoje. Sim. Mas não, ele estava falando de um espelho muito provavelmente desses de bronze, e que por mais que fosse melhor que os espelhos de vidro da época, ainda tinha uma limitação muito maior do que o que a gente entende por espelhos hoje. Olha que coisa. Enfim, aí você faz a aplicação desse texto no Novo Testamento pensando com o espelho certo, sabe? Deixa eu jogar uma poeirinha aqui nesse texto aí. Eu vi que o Edu tava rindo aqui. Será que o autor não quis aproveitar o público da época e não jogou um pouco da ideia platônica da caverna? No meio disso aí, falou assim, será que o Platão não esbarrou ali em Deus, na sua ideia da caverna? Olha, eu não fui o Capitão América agora e peguei essa referência, mas eu acho que você tem que dar uma explicada muito por alto, porque com certeza vai ter ouvinte que não conhece o mito lá do Platão, da caverna. Do Platão da caverna. Né? Conta-se, né, que olhando a filosofia platônica, né, que Platão esbarrou em Deus, porque por mais que a filosofia grega, né, caminhou depois, pós-Platão, Aristóteles, para outras linhas, né, ainda Platão, Sócrates concebiam e entendiam que além do mundo matéria, tinha que existir um arquiteto, tinha que existir um criador. Eles não negavam isso. E baseado nisso, Platão cunhou uma filosofia, você pode ver bastante disso no filme do Matrix, né? O Matrix é uma baita... É verdade, eu nunca tinha pensado nesse lado. Opa, é verdade. Matrix é neoplatonismo puro. Mas na concepção de Platão, o mundo atual, o mundo da matéria, né? Ele é, na verdade, só um reflexo do verdadeiro mundo, do mundo real, metafísico. E a gente só consegue entender isso quando a gente se liberta. Ele usa o mito da caverna, que na verdade o que nós vemos e vivemos é só um reflexo. Ele imagina pessoas amarradas numa caverna e atrás delas, elas estão de costas para a saída da caverna, atrás delas tem uma fogueira. E sempre que passa, né, objetos, pessoas, coisas atrás, eles conseguem ver o reflexo, né, no fundo da parede da caverna, por causa da fogueira. E o que eles veem em reflexo, para eles é o real. Porque eles veem, só tem isso para ver. Então, eles criam seus conceitos, suas ideias baseadas no que eles veem, nas formas que eles veem, né? E ele fala, o indivíduo, quando ele consegue se libertar das correntes dali, ele sai e ele descobre que existe de verdade o mundo real, fora da caverna, o que é real. Então, Platão, ele aponta que o mundo, o que nós vivemos, é só um reflexo do que há de acontecer. Você fala assim, uau! Faltou ele conhecer que esse há de conhecer aí, né? É o Deus verdadeiro que criou tudo isso. Acho que nem só o Deus verdadeiro, também todo o mundo espiritual que o nosso olho físico não enxerga. Sim. Mas ele está aí presente. Ele está presente. Inclusive atuando nos nossos mundos aqui. E não é porque a gente não enxerga que ele não existe e nem que ele não atua. Exatamente. Inclusive, vários teólogos pós-pais da igreja, nesse período aí, São Tomás de Aquino, emprestaram também, dentro dos seus conceitos teológicos, ideias platônicas aí, porque eles perceberam que isso era um gancho para a pregação do evangelho e para apontar, olha... Aí eu vou apontar Calvino, né, quando ele fala, né, toda a verdade, né, é verdade de Deus. Por que não Deus colocar a verdade na boca de quem nem o conhece, né, como a beleza e outras coisas mais, né? E Paulo empresta isso muitas vezes, né, entregando aqui, não só Paulo, outros autores, mas Paulo em especial, ele empresta muitas vezes conceitos da época, né, da sua cultura e usa isso como ponto de conexão para a pregação do evangelho. E isso importa no que pra gente? Que a gente tem que fazer a mesma coisa que o Paulo fazia.
usar a nossa cultura, não a cultura do Paulo, né? A nossa cultura de hoje, século XXI, olhar para a sociedade e por mais pervertida e corrompida que ela esteja, a gente tentar encontrar pontos de contato, pelo menos para instigar as pessoas a conhecerem a verdade de Deus. Exatamente. É isso aí. Esse é o ponto. Podemos ler o segundo bloco aqui? Opa, bora! Então farei a leitura a partir do verso 21 até o final do capítulo, verso 31. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído. E Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou esse trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizavam 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de 1 beca, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restante foram usados para fazer os ganchos e argolas e para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais era pendurada a cortina da entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei quantas pessoas já assistiram o filme O Menino do Pijama Listrado, mas conta a história, e eu não vou dar spoiler, tá bom? Mas conta a história aqui da Segunda Guerra Mundial, vista através dos olhos de um menininho, o Bruno. E tem uma parte que o Bruno se machuca, e ele tá na cozinha, e aí o empregado da cozinha fala, deixa eu olhar, deixa eu ver esse corte. Ele fala, por que? Você só tá secando a louça. Aí ele, aqui eu só seco a louça, mas eu era um médico. Aí ele, não, você só seca a louça, sabe? Era uma coisa assim. E aí, o que isso me fez pensar? O povo era escravo no Egito, né? Então era força braçal, era a parte da população que realmente não tinha muito valor a não ser de fazer o que o faraó mandava. E dentre esse povo a gente vê pessoas de uma inteligência fora do comum. Porque pra mim, gente, você ser um artesão, você tem que ter, assim, uma destreza muito grande com as mãos, coisa que eu não tenho. Então, eu já admiro muito pessoas que sabem pintar, costurar, bordar, talhar na madeira. O pai do pastor Eduardo é um excelente marceneiro, carpinteiro, ele faz coisas fantásticas. Então, assim, a gente vê que o povo tinha pessoas dotadas, né,
de dons e de talentos. E eu acho isso fantástico, porque quando ele fala aqui do Aholiabe, ele fala, né, que ele era artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido. Assim, é um negócio assim absurdo, que a gente tem que valorizar mais uma vez, sabe? E nem só ele, né? A gente tem aqui o Itamar, que é um administrador, né? Pois é. Como a Carol falou no primeiro bloco, num nível quase José, assim, do Egito, que cuidou de tudo e fez isso. Esse nome aparece algumas vezes na Bíblia, como um dos 4 filhos do Arão, e a gente meio que... Itamar. É, exatamente. Mas, cara, tá dentro dessa lista que você falou aí, né? Exato. E aparece um negócio aqui que parece novidade, que é o imposto. Ah, é. E eu falei, pô, tem imposto. A gente o tempo todo ficou falando que eram ofertas voluntárias. Também tem dizendo aqui que eles deram ofertas voluntárias e tal. Uhum. Mas é curioso a gente ver o tamanho desse imposto, a gente pensando aqui pro Brasil, né? Porque fazendo as contas aqui pela quantidade, aqui ele dá em beca, né? O imposto era de 1 beca, isso é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. E ele tá falando aqui de prata, né? Essa prata veio do imposto. Sabe quanto que é isso aí? 6 gramas. Olha, rapaz. Um ciclo eram 12 gramas. Então 6 gramas de prata. Parece que é um imposto justo, né? É. Falando também dessa questão da oferta, tem uma coisa que diferencia muito a forma de olhar a generosidade do indivíduo. Tem um texto de Hebreus que fala sobre Abraão, que fala quando ele chega na terra, ele está na terra prometida, né? Abraão 11, do verso 9 ao 13, que ele fala, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó. Uhum. Interessante isso, porque é aquela sensação de dizer assim, vamos pensar, eu tenho dinheiro, então eu vou construir e vou me estabelecer. Uhum. Eu tenho garantias. E isso cria no nosso conceito de mente, de coração, eu tenho onde me esconder. Eu tenho minhas garantias, eu me garanto. E nós fazemos exato. muito isso. Muito, tira da mão de Deus e é meu. É. Eu que tenho essa segurança. Exato. E você percebe o povo aqui experimentando viver como os patriarcas. Vamos viver em tendas. Vamos aprender a depender unicamente de Deus. E parece que esse conceito de viver dessa forma te coloca com um coração muito mais generoso, no sentido que não é para eu guardar. Eu vivo na dependência. Uhum. Então, o quanto eu posso ajudar o outro. Sim. E isso é muito interessante, porque quanto mais é muito comum você perceber e ver, quanto menos, às vezes, a pessoa tem, ela tem muito mais liberalidade e desprendimento do que aquele que parece que já alicerçou suas colunas, levantou suas paredes e fala, não, aqui eu tenho minhas garantias. Ele tem o medo de perder. Quem não tem nada, não tem o que perder. Exato. Exato. E consegue oferecer com mais liberalidade. Com certeza. É a oferta da viuvinha, né? É porque essas pessoas que têm pouco ou quase nada aí, elas já dependem de Deus, elas já vivem na dependência de Deus e elas já aprenderam a viver assim. As pessoas que têm tudo estocado, elas são falhas normalmente nessa área. Quantas vezes a gente vê na história aí, sei lá, queda da bolsa lá, crise de 29, tudo as pessoas se matando porque não sabe o que é viver sem nada. Exato. Não sabe o que é depender de Deus. Isso. E aí tem um link muito interessante quando a gente olha pra isso aqui, né? Eles ficaram 40 anos aprendendo a viver em tendas, a depender unicamente de Deus. Falou, levanta, monta a tenda, vai pra tal lugar, agora abaixa a tenda, agora levanta de novo, vamos dar mais uma volta, baixa de novo, vamos ficar dando volta no deserto. E os povos ao redor do mundo, é muito interessante observar, né? Quando eles chegam de verdade na terra, né? O povo tá amedrontado. Ele fala, finalmente eles chegaram. E agora? O que a gente vai fazer? Porque o povo tá dando volta no deserto. Pois é. Imagina só. Eles destronam, né? Deus destrona eles não, né? Deus destrona a maior potência do mundo na época. Uhum. Tira aquele povo escravo de lá. Abre o Mar Vermelho. A Rádio Peão sobe, né? As notícias populares sobem. O Jornal das 8 conta tudo pros países vizinhos. Sim. E eles começam a passar pelo deserto e ficam lá 40 anos. E o povo não sabe o que tá acontecendo. Aí quando eles chegam de novo, eles chegam na terra. Daí o povo fala, e agora?
Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o povo do Egito. O que vai acontecer agora? Eles vão entrar, não vão? Olha como é muito louco isso. Mas a gente olha para Abraão, ele estava na terra prometida, mas ele viveu como em terra estranha. Sim. E aí eu vou linkar ao apóstolo Paulo quando ele está conversando com os crentes de Colossos, né? Quando ele fala, né, que a nossa cidadania não é deste mundo. Boa. Colossos não, desculpa, gente. Tô sonhando com Colossos. Filipenses, os crentes de Filipos, quando ele fala que nossa cidadania não é dali. E assim, faz muito sentido pro contexto, porque Filipos era uma mini Roma fora de Roma. Era um pedaço de terra que normalmente tinha muito soldado romano lá, o aposentado, né? Ele trabalhou tantos anos pro Império, sobreviveu, no final da vida ele ia lá, pagava um alto valor pela sua cidadania romana, né? Se tornava um cidadão romano porque pagou por aquilo. Se aposentava. E aí ele se aposentava. E aí tinha uma região ali, que é uma cidadezinha chamada Filipos, né? Que foi comprada e que foi formada assim, olha, nessa cidade vocês têm todas as prerrogativas da lei romana. Então você vai viver aqui nessa cidade como um cidadão plenamente como um cidadão romano. Daí Paulo fala porque a nossa cidadania está no céu. Ele tá dando uma de esquerda no seu canhoto, né? No queixo, dizendo assim... Acorda, se vocês acham que aqui vocês podem falar de boca cheia que vocês são romanos, têm todos os direitos romanos, como se isso fosse alguma coisa, ele fala, nossa cidadania está no céu. Nossa pátria é lá, isso não é aqui que nós temos que fincar nossos pés. E aí acho que a grande sacada e a grande falha da igreja na modernidade, né, na pós-modernidade, é achar que nós temos alguma coisa aqui. Nós somos forasteiros. E a maior ironia de Paulo falar isso é que ele era romano e judeu, né? Pois é. Exatamente. Então ele, mais do que ninguém, tinha que aprender a viver dessa forma, né? Tem uma entrada aqui na Bíblia de Estudo da NVT mesmo que eu achei fantástica. Tá no texto, né? A gente, se ler com atenção, já vai pegar. Mas ele faz um resuminho aqui do tamanho das coisas aqui, olha só. A imensa quantidade de metal informado nesse inventário, mais de 1 tonelada de ouro, 3,5 toneladas de prata e 2,5 toneladas de bronze. Reflete a ânsia dos egípcios de ver os israelitas fora da sua terra. A gente já falou isso lá naquela época. Leva embora, né? Dando-lhes qualquer coisa que eles pedissem a fim de apressá-los a ir embora. A gente já falou dessa parte dos egípcios desesperados, né? Porque, enfim, eles estavam morrendo lá depois das pragas. Mas notem a quantidade. A gente acabou de falar o imposto aí, 6 gramas por pessoa, mais as partes que cada um foi doando. Mas também já fizemos essas contas em algum episódio passado. Não pesou pra ninguém. Um pouquinho de cada um deu essa quantidade absurda de material. Não pesou pra ninguém. Pois é. E acho que pro meio cristão, as pessoas que precisam, missionários e tudo, se a igreja de verdade se importasse com isso, sabe? Não pesaria pra ninguém. Se a igreja realmente se importasse, a igreja local em serviço, não pesaria pra ninguém. Se cada um fizesse um pouquinho. Mas a gente não faz. É essa falta de generosidade, né, que a gente tem. E quando a gente fala a gente tá se incluindo nessa, com né? Com certeza. Enfim, olhem pelos missionários, tá bom? Exatamente, por favor. Vamos mudar de assunto, Carol? Bora! No verso 22, mais uma das... Eu não vou dizer inúmeras porque é contável, né? Mas das várias vezes em que apareceu, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu acho tão legal esse refrão que vem aparecendo aí já não sei há quantos capítulos. Que olha, por mais lindo que fosse, mais habilidosos que fossem e tudo mais... estava se cumprindo à risca o manual dado pelo próprio Deus. Isso tem que ser uma aplicação para a nossa vida, que a gente tem uma liberdade diante de Deus de fazer as coisas de uma maneira tão diferente uma da outra, mas sempre tudo que a gente faz tem que ser feito do jeito que Deus quer que seja feito. Amém.
eu acho que é isso. Não temos muito mais nesse capítulo. A gente tá chovendo no molhado em alguns assuntos. Recuperamos algumas coisas aí interessantes que vão passando pelo caminho. A gente ainda vai ter adiante 2 capítulos. Capítulo 39 vai falar sobre a parte das vestimentas do sacerdote, mais uma vez. E a gente vai ter oportunidade aí de relembrar algumas coisas. E vocês vão ter que aguardar 2 semanas aí, porque o capítulo 40, ele é tão bonito, o final dele é tão... Que fim, sabe? Que final, sabe? Aquele grande filme sensacional que você fala... vai chegar. Mas tem 2 semanas ainda. Se você quiser um spoiler, você tem a sua Bíblia em casa, né? Pode ler, porque não, né? Isso aí. Ai. E é isso, eu gostaria de lembrar vocês, as formas de vocês nos abençoarem. Em primeiro lugar, como a Carol sempre fala, né? Orações, não se esqueçam. Coloca como uma rotina na sua vida. Ouviu um podcast do Leitura Bíblica Comentada? Desliga ele e faz uma oração por nós. Você já pensou se a gente tiver realmente isso funcionando? A gente tem, 5.000 pessoas por mês, pelo menos, orando semanalmente por nós. Ai, nossa, já tô sentindo as bênçãos. Pois é, então. E assim, não é orar por... que eles sejam famosos, que eles sejam ricos. Cara, se vocês só lembrarem de orar pra afastar a gente do mal, sabe? Já tá ótimo. Exatamente. Mas lembre-se de nós, uma oraçãozinha de 20 segundos, sabe? Não precisa mais que isso. Ou agradecer a Deus por esse conteúdo que a gente faz e pedir pra que Deus continue nos abençoando, pra que a gente continue conseguindo fazer isso. Já... Cara, só de ser lembrado diante do altar de Deus por pessoas que a gente nem conhece toda semana, com certeza vai fazer muita diferença tanto para as nossas vidas quanto para o projeto como um todo. Amém. Se você quiser dar um passo à frente ainda, se envolver financeiramente com a gente, lembre-se que você pode fazer suas compras na Amazon através do nosso link de afiliado. É só acessar ictus.com.br/Amazon. Tem o link aí na descrição. Salva nos seus favoritos aí. E sempre que você acessar por aí, você cai no site da Amazon e comprando qualquer coisa, a gente vai ter uma comissão sem mudar o preço do produto para você. A segunda forma é você fazer alguma doação via Pix pra gente. Tem na descrição também a nossa chave. Ou fazer uma doação recorrente através do Catarse. Também já falamos inúmeras vezes. Tem aí na descrição. Se envolva com a gente, sabe? Se envolva. Aliás, se envolva com a gente no Discord também, que a gente gosta de conhecer vocês. Quase todo dia chega gente nova lá e aos pouquinhos o nosso grupo vai crescendo, a gente vai conhecendo mais pessoas e é uma bênção realmente para as nossas vidas e com certeza para vocês também. Para fazer parte é só acessar bit.ly/leitura coletiva, é uma participação numa comunidade aí na internet de graça e que é só bênção, tá? Semana que vem a gente volta então e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a palavra com vocês e aprendendo juntos. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado a você que nos ouviu. Obrigado, Tam. Obrigado, Carol. Que Deus possa abençoá-lo com esse tempo que tivemos aqui debruçado sobre o texto. E até o próximo encontro. Grande abraço.